Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma webinar, a terceira de um ciclo de 4, que nós, no Centro de Formação de Basto, criamos, inserindo na estratégia de implementação do Plano Tecnológico Digital. O webinar de hoje tem a ver, como dizia, com a implementação, monitorização e avaliação do PAD. E a quarta, que terá lugar a 21 de julho, portanto, contará com a presença do seu secretário de Estado, Dr. João Costa, e contará também com a presença, a apresentação dos PAD elaborados no contexto da ação de formação levada a efeito no centro de formação pelos elementos que constituem essa ação de formação, os líderes dos agrupamentos de escolas da área geográfica do Centro de Formação de Basto. Queria agradecer a vossa presença, agradecer a presença do Sr. Diretor-Geral, que disse sempre sim, António Silva, que todos conhecem no âmbito do PTD, da doutora Adelaide, do doutor Osório, e pronto, espero que vai correr tudo bem. Dava a palavra ao António Silva. Muito obrigado, João Carlos Sousa, muito obrigado a todos os colegas que estão aqui hoje a assistir a este webinar. Portanto, este webinar que tem como temática principal a implementação, a avaliação e a monitorização dos PAD. Como sabem, o PAD é um elemento central para as escolas no processo de transformação que se pretende que ocorra, não subitamente, mas que se vá construindo ao longo do tempo. Portanto, este é um processo em construção, é um processo que nós consideramos fundamental para as próximas etapas da escola. É um plano de ação, não é um plano portanto, é um plano a ter em conta, um plano em construção, e, portanto, nós achamos que é extremamente importante que ocorra esta transformação digital nos próximos anos nas escolas. Portanto, como vocês sabem, a Direção-Geral da Educação está a colaborar com os centros de formação de associações de escola, um pouco por todo o país, para que os docentes tivessem a oportunidade de participar num processo de autorreflexão, check-in. Como sabem, temos aproximadamente 108 mil pessoas no sistema. Desses 108 mil, cerca de 99 mil participaram neste processo de autorreflexão e estão já a participar em formação de nível 1, 2 e 3. Para vos deixar alguns dados, portanto, já ocorreram neste momento 1018 turmas a nível nacional, 1018 turmas de nível 1, 2 e 3, participando nessas 1018 turmas aproximadamente 17.673 docentes, não aproximadamente, mas precisamente 17.673 docentes. Isto representa bastante, tendo em conta que temos poucos meses de implementação deste plano, mas obviamente que são números muito, muito relevantes para nós e que nos dão um feedback muito, muito exato acerca daquilo que é a motivação e que é a pertinência deste programa para as escolas. Como vocês sabem, o PAD é um documento de referência, como já falei ainda há pouco, está organizado em 3 áreas fundamentais, 3 dimensões: a organizacional, a pedagógica e a tecnológica e digital. Estes PADs que estão a ser desenvolvidos em ambiente formativo, portanto, dos 91 centros de formação que temos a nível nacional, 86 iniciaram este PAD, portanto, apenas 5 dos centros de formação não iniciaram, o que é bastante relevante também e que se constituiu como um esforço bastante grande para todos os centros de formação, mas também para os embaixadores digitais que estão designados por também quase todos os SFAI a nível nacional. Portanto, este é um plano que se quer em construção ao longo do tempo, é um plano de transformação das organizações educativas e será um referencial estratégico de apoio à tomada de decisão e à monitorização do trabalho desenvolvido nas escolas na área do digital. E é nessa medida que nós iremos lançar hoje estas questões que nos parecem bastante pertinentes. Iremos lançar uma discussão
com o professor António Osório e com o Dr. Adelaide Franco, mas antes disso temos então o Dr. João Gonçalves para nos endereçar algumas palavras. Dr. João Gonçalves, por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir. Certo? Muito bem. Que houve aqui uma alteração aqui na rede. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer para mim estar aqui. Cumprimento todos os presentes, todos os elementos de comunidades educativas, os ilustres convidados do painel, o colega António Silva, da DGE. Serei muito breve. A minha presença aqui pretende apenas valorizar este trabalho que se está a fazer em permanência, que é um trabalho que passa muito despercebido, mas ao qual é muito importante dar relevo. Queria também dar os parabéns ao COFAI pela organização deste ciclo de webinars sobre este tema que é absolutamente central neste momento. E pedir desculpa porque eu não poderei continuar convosco, no fim destas curtas palavras terei que avançar para outro compromisso que já tinha e, portanto, desejo que corra tudo pelo melhor. Queria, antes de fazer aqui uma pequena reflexão, dizer apenas que os COFAI, tenho dito em muitos fóruns, os COFAI são para mim entidades centrais e serão cada vez mais entidades centrais para a vida das comunidades educativas e do sistema educativo, e acredito muito neste modelo e, portanto, penso que tudo o que pudermos fazer para ajudar a desenvolvê-lo e apoiá-lo é fundamental. As palavras que eu gostava de partilhar convosco são de reflexão. Eu, como tenho o defeito de formação de aprendiz de filósofo, normalmente dedico-me mais a colocar perguntas que me parecem ter um grande potencial de fecundidade e a problematizar do que propriamente a tentar vender respostas. E a problematização, as questões que eu coloco são estas. A pandemia, obviamente com toda a carga negativa que trouxe para a nossa vida, da sociedade, em termos globais, representa para os sistemas educativos um enorme desafio e em Portugal, no nosso real contexto, criamos aqui instrumentos que permitem que seja uma enorme oportunidade. Refiro-me ao plano digital, articulado com o plano de recuperação e resiliência e as medidas que neles estão inscritas para a área da educação, articulados com o plano 21-23 Escola Mais, o plano de recuperação das aprendizagens. E, portanto, temos aqui um conjunto de dinâmicas que têm um enorme potencial de transformação do nosso sistema educativo. Temos que fazer este trabalho de agregar esta hipercomplexidade em operações e ações dentro das escolas que aproveitem esta oportunidade. É uma oportunidade que obviamente surge por muito mau motivo, mas que está nas nossas mãos e que não podemos desperdiçar. A segunda reflexão que dá continuidade a esta primeira é, eu também tenho dito muitas vezes em fóruns para os quais me convidam, e não percebo porquê, mas me convidam para eu participar, não terei assim tantas coisas interessantes para partilhar. Eu tenho dito que me parece que a oportunidade que temos aqui é uma oportunidade de resolver velhos problemas que sempre tivemos no sistema educativo. Nós sempre tivemos, entre aspas, os alunos desligados, ainda que estivessem dentro da sala de aula. E sem um forte investimento em modelos de desenvolvimento curricular flexíveis, adaptáveis, coerentes e eficazes,
repito, não é, flexíveis, adaptáveis, em que tudo é flexível, tudo é adaptável, sendo tudo coerente com um objetivo que é o do perfil e das aprendizagens, e desde que sejamos eficazes e consigamos demonstrar isso com resultados, temos que voltar à pedagogia, porque sempre como eu dizia, sempre tivemos os desligados, aos quais não era possível, de forma com um modelo de ensino-aprendizagem individualizado e personalizado, acompanhar de forma diversificada. E nós agora temos esta oportunidade e tornou-se mais patente quem são os desligados de repente, embora estes dois universos possam não coincidir em absoluto. E todo este investimento que está a acontecer e que vai continuar a acontecer tem que nos fazer regressar à pedagogia e à didática. Bastará olhar para aquilo que tem sido a história da introdução de tecnologia nos sistemas educativos ao longo dos últimos 100 anos para perceber que houve muitas oportunidades perdidas quando tentamos introduzir tecnologia na educação. No fundo, muitas vezes o que fizemos foi adaptar essa tecnologia àquilo que já fazíamos antes e não transformar a forma como fazemos. Portanto, a reflexão a que apelo é que em todas estas dinâmicas se volte à reflexão sobre a pedagogia, sobre a didática e sobre o que é ser comunidade educativa inclusiva. Ser comunidade educativa inclusiva é todos nós em conjunto conseguirmos que cada criança, cada jovem na sua escola encontre um projeto de vida e um projeto de felicidade. Espero ter sido conciso e claro. Como dizia o Ortega y Gasset, são as virtudes do filósofo, a clareza e a concisão, e desejo então um bom trabalho a todos, muito agradeço e peço desculpa por ter que sair agora. Muito obrigado, Dr. João Gonçalves, pelas suas palavras de introdução, foram muito bem, muito obrigado. Portanto, passamos então para o nosso painel, portanto, que irá ter connosco a doutora Adelaide Franco. A doutora Adelaide Franco, eu estaria aqui muito tempo a apresentá-la, vou dar aqui 2 ou 3 notas apenas da sua extensa nota biográfica. Portanto, a doutora Adelaide Franco é owner e fundadora da Mindset Plus e desempenhou durante 35 anos funções de administração e direção em diversas organizações públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro, como por exemplo a Microsoft, na Simpor, na Brisa, no Instituto Português da Juventude, na Academia Global, entre outras. É professora convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e da Universidade Lusófona e faz parte do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra como investigadora convidada. Nos últimos anos tem desenvolvido o seu trabalho junto de várias instituições na educação, como por exemplo escolas, autarquias e CIMs, designadamente na implementação de projetos de transformação das escolas. Doutora Adelaide, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. Peço-lhe uma breve apresentação de aproximadamente 15 a 20 minutos no máximo, para depois então passarmos para alguma interação e depois a partir daí iremos então responder também a questões de outros colegas que estão a assistir a este webinar. Muito obrigado, doutora. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes por estarem aqui. Boa tarde a todos. Estamos em final de tarde e ainda são resistentes o suficiente para estarem disponíveis para ouvir falar de um tema que está hoje na cabeça de todos os diretores e dos embaixadores digitais e das equipas digitais, que se chama PAD. Eu queria também, naturalmente, agradecer ao Centro o gentil convite que fizeram para eu estar aqui, para vos transmitir um conjunto de, se quiserem, reflexões pessoais sobre este tema. Tive também a oportunidade de colaborar com o Ministério, com a DGE, neste pensamento sobre o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas e do terreno tenho recolhido também muitos inputs, muitas reflexões e são essas precisamente que vos gostaria de partilhar. Eu sei que o tema se chama Implementação, Monitorização e Avaliação do PAD, mas eu prefiro falar de um processo que temos entre mãos,
que começa por uma disrupção, mas que é uma excelente oportunidade para a transformação das escolas. E, portanto, antes de falarmos exatamente do PAD, 2 ou 3 notas sobre aquilo que é o momento e o contexto em que esta transição digital ocorre. Como dizia há pouco o Dr. João Gonçalves, no fundo, há um contexto extremamente negativo que acaba por trazer, paradoxalmente, também impactos que acabam por ser positivos. Estes 2 confinamentos que vivemos, nós e em muitos outros lugares do mundo, que mobilizaram no primeiro confinamento cerca de 1,9 mil milhões de estudantes que ficaram em casa e que aos professores transformou por completo aquilo que era o seu dia-a-dia, foi também uma oportunidade para que muitas pessoas, e em primeiro lugar os professores e alunos, dessem o seu melhor e se adaptassem numa tentativa de trazer alguma normalidade àquilo que era a vida dos alunos. Foram tempos de transformação, foram tempos de superação, foram tempos de mudança contínua. E, aliás, esta mudança foi pela Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, foi muito, digamos, sublinhada pela dedicação que se notou em todos os professores que abraçaram o desafio de deixarem as suas aulas ativas e de não deixarem, pelo menos tentarem não deixar os alunos para trás. Isto foi um processo que começou em Portugal, como sabem, em março, e onde os professores foram ganhando cada vez mais força, mais competências, mais confiança, e acabou por ser uma oportunidade única de recuperar aquilo e de conseguir aquilo que foram muitas tentativas de projetos na área de investimento da área digital na educação que houve em Portugal. E é importante, do meu ponto de vista, olhar também para trás e percebermos onde é que estamos hoje, o que é que conseguimos no último ano, que foi muito, mas também aquilo que podemos aprender dos últimos anos. Foram mais de 35 anos de iniciativas e investimentos muito grandes, alguns com uma grande notoriedade mundial e reconhecimento, e onde foi feita muito investimento, tanto na formação de professores, tanto nos equipamentos, e foi um investimento que, do meu ponto de vista, pecou de alguma forma pelos seus resultados. Os resultados que tivemos não corresponderam à ambição e ao pensamento que surgiu quando foi desenhado. Houve algumas razões, do meu ponto de vista, para que aquilo que as equipas na altura que trabalharam nesses projetos, elas deram o melhor de si, mas ainda assim houve poucos resultados práticos na mudança de práticas na sala de aula. Porque quando nós falamos de tecnologias na educação, tecnologias digitais, falamos no impacto que elas têm na sala de aula e em último lugar, naquilo que são os resultados das aprendizagens dos alunos. Mas dizia eu, algumas razões podem estar por detrás destes limitados impactos, as poucas práticas que houve de monitorização e avaliação, de recolhas de evidências, de indicadores que permitissem mostrar que de facto há uma relação direta entre aquele investimento e os resultados. Houve também alguma resistência por parte de professores naquilo que era a sua mudança de paradigma na sala de aula e estamos a falar há 30 anos atrás, de novos modelos colaborativos de trabalho e também, de alguma maneira, houve uma visão restrita do potencial das tecnologias no contexto educativo. Esta visão restrita é, aliás, sublinhada numa publicação da Comissão Europeia e que está, aliás, na origem daquilo que é o Digicomp.org, que veio criar a Selfie, a famosa Selfie, que é hoje o instrumento fundamental de diagnóstico para a elaboração do PAD. O que reflete sobre essas experiências, não só em Portugal, mas em todo o mundo, é, no fundo, a utilização, uma visão muito restrita do potencial do digital nas organizações educativas, que acaba por se centrar exclusivamente numa perspectiva pedagógica, de melhores aprendizagem, de inovação nas práticas pedagógicas, como se a transformação digital fosse apenas da exclusiva responsabilidade dos professores.
Isto não é verdade, aquilo que se percebe é que tem de ser toda a escola, no seu conjunto, a transformar as suas práticas, a melhorar a sua eficácia, como por exemplo ao nível da sua comunicação, da colaboração mais fácil dos professores, do melhor funcionamento da escola com menos burocracia, porque não é possível pedir sempre mais e mais aos professores para serem melhores professores, para produzirem melhores aprendizagens e ao mesmo tempo afogá-los em burocracia. E, portanto, também do ponto de vista do potencial do digital, esta é uma área que, do meu ponto de vista, tem que ser e deve ser, e foi isso mesmo que são as recomendações, deve ser pensada pelas próprias escolas nesta estratégia do digital. No fundo, aquilo que o PAD traz é precisamente, reflete estas conclusões, estas reflexões, e traz, no fundo, uma cola de intencionalidade e de compromisso que antes, durante estes últimos 35 anos, não houve. É a grande mudança que se vê neste desenho. Também tem equipamento, também tem conectividade, também tem formação, mas é preciso dar cola a todas estas peças, e a cola é feita por equipas que pensam um projeto, que pensam estrategicamente e que pensam do ponto de vista de objetivos e de atividades que servem o projeto educativo da escola em 3 dimensões. Esta, do meu ponto de vista, é a grande novidade neste processo de transição digital. Mas eu tenho aqui uma visão um bocadinho particular sobre a oportunidade que o PAD nos dá e não sei até que ponto, neste momento de construção de PAD, aquilo que se está a fazer é, de facto, aproveitar esta oportunidade para repensar a escola, para criar disrupções em termos de criar um futuro novo para a escola, um novo modelo pedagógico, novos atores, como é que se pode criar novos modelos de avaliação, ou pelo menos aqueles modelos que sempre falaram, como a avaliação formativa ou pedagógica, se é possível, através das tecnologias digitais, concretizar aquilo que há muito tempo as escolas estão a pensar. No orador anterior falava, é uma oportunidade para resolver velhos problemas, mas eu penso que tem que ser uma oportunidade para antecipar problemas que ainda não aconteceram e estarmos preparados para um futuro de situações inesperadas, mas que nós, apesar de tudo, queremos antecipar e preparar. E por isso, naquilo que é a definição dos objetivos do PAD, eu penso que é importante, perfeitamente importante, utilizar o check-in e a selfie, 2 instrumentos fundamentais, mas não é possível pensar num plano sem o ligar ao projeto educativo, sem refletir as questões da avaliação interna ou dos observatórios e da avaliação externa. Portanto, são esses vetores que me trazem informação para perceber o que é fundamental para a minha escola e em que medida é que o digital me vai ajudar. Portanto, do meu ponto de vista, é um pouco esse o processo e não apenas os resultados da selfie, porque muitas vezes a selfie define e faz um diagnóstico sobre uma estratégia digital e às vezes essa estratégia digital nem sequer existe na escola. Queria partilhar convosco um questionário que apliquei a alguns que entretanto tinham pedido para partilhar um questionário que tenho usado em termos de trabalho, estas conclusões dizem respeito a 6 QFAIs, do norte ao sul do país, e com 206 respostas. E uma das perguntas que colocava era saber se o projeto educativo das escolas incluía alguma área específica sobre as tecnologias digitais. De alguma forma, tínhamos uma percepção do que era a cultura digital da escola. 46% não tem. Não há qualquer referência como se de facto o digital fosse algo separado. E isto também, eu diria, é um indicador e constitui um indicador, por exemplo, para os embaixadores digitais para perceber a realidade das suas equipas e das suas escolas. Outro dado interessante tem a ver com o momento em que passamos e se de alguma forma as escolas revisitaram os seus projetos educativos. Isto porquê? Porque não é necessário revisitar projetos educativos alinhados com o ciclo da liderança das escolas. Num ano vivemos muita coisa diferente e, portanto, do meu ponto de vista, faz sentido revisitar o projeto educativo. E 64% das escolas não olhavam para o seu projeto educativo
não o reviam há mais de um ano e 22% há um ano. E, portanto, isto é um caldo que eu penso que existe e que temos que ter, que temos de conhecer para perceber quais são os saltos qualitativos e a dimensão dos desafios das equipas digitais dentro de cada escola. Outras questões que foram perguntadas era, na perspectiva que tinham, quais eram os principais benefícios do PAD. E interessante, e de alguma forma no sentido daquilo que tem vindo a acontecer em todos os investimentos e projetos de tecnologias digitais na educação, 66% investem e dizem que é sobretudo a dimensão pedagógica e apenas 12% ou 15% a questão do funcionamento da escola. Ou seja, não há aquilo que tem a ver com a visão global e articulada do impacto nas 3 dimensões, há claramente um foco sobre as práticas pedagógicas, sobre a dimensão pedagógica, mas que eu diria que é naturalmente aquela mais em que as pessoas são mais confortáveis. Eu sei que já falaram várias vezes das dimensões do PAD, permitam-me também partilhar convosco aqui as minhas reflexões sobre estas dimensões e aquilo que eu penso que se deve ir mais além na reflexão e construção do PAD. Fala-se em liderança. Eu penso que o que é necessário pensar não é a liderança digital, mas são novos modelos de liderança que têm que existir na escola, mais transparentes, mais participativos, os que forem necessários a cada escola e onde, mais uma vez, a tecnologia digital é um instrumento para conseguir este objetivo. Fala-se apenas em trabalho colaborativo de professores, mas temos de ir mais além nesta visão. É uma estratégia de comunicação, de parcerias com a comunidade educativa e seguramente que as tecnologias digitais têm desempenhado um papel fundamental. Fala-se em desenvolvimento profissional. Eu acredito que é uma oportunidade também para a formação ser gerida de uma outra forma, com uma responsabilização maior, quer dos diretores das escolas, quer dos professores, mas é uma oportunidade, no fundo, de gerir os recursos humanos dentro da escola de uma outra forma. Falta, do meu ponto de vista, aqui uma outra dimensão, que é da gestão e de suporte e apoio à tomada de decisão dos diretores. Se a tecnologia, do ponto de vista organizativo, pode fazer, é simplificar processos, é tornar a escola mais eficaz, é eliminar informação e é, sobretudo, tornar informação em conhecimento, e isto é algo que a escola não faz e deve fazer porque em muito pode beneficiar. Em termos das dimensões do PAD relativamente à tecnologia digital, elas no fundo são, digamos, a energia na versão mais ecológica, elétrica para o carro, ou menos ecológica, a gasolina, também para o carro, mas é a energia no fundo que põe o projeto e a transição digital a acontecer. E tem sobretudo a ver com infraestruturas, equipamentos, acesso à internet e plataformas digitais. É uma área onde as escolas, do meu ponto de vista, não é o seu core, não é a área fundamental, e onde, por exemplo, há aqui uma dimensão absolutamente importante que tem a ver com a gestão de sistemas e segurança que a escola tem que também preparar e pensar, sobretudo quando vai ter e já está a receber tanto equipamento. E por último, as questões relacionadas com a área pedagógica, e essa própria selfie traz um manancial de informação que é muito, muito, muito positivo e muito interessante, mas que do meu ponto de vista ainda está a faltar uma reflexão mais exigente sobre aquilo que o digital nos pode trazer para acrescentar valor àquilo que hoje se faz em termos de transformação das práticas com a tecnologia. Eu costumo dar este exemplo de algumas plataformas digitais como o Google Classroom, o Teams, o Moodle, que hoje são plataformas assíncronas de gestão de aprendizagem, onde há muita informação que está sediada e para a qual ninguém trata essa informação. Aquilo que hoje se chama os Learning Analytics é um tratamento de informação que se pode devolver em conhecimento aos professores para ajudar a personalizar a própria aprendizagem do aluno. Quando em relação aos desafios do PAD, as respostas
foram muito interessantes, sendo que se destaca a resposta relacionada com a dimensão tecnológica. Essa é aquela que, do ponto de vista das escolas, vai ser a mais difícil. E se é a mais difícil, eu diria, a conclusão é simples, será naturalmente a prioritária em termos de elaboração do PAD. O PAD tem de ser muito simples e, portanto, este tipo de análises podem ajudar à simplificação na sua organização. A segunda, a dimensão organizacional, no que diz respeito à formação de professores e à tal estratégia de uma visão digital, e 31%, que eu chamo de dimensão humana, tem a ver com a resistência dos professores, que é sempre, em todos os questionários que aplicamos, porque é que é difícil fazer isto? Por causa dos professores serem resistentes. Não sei em que medida isto é um chavão, mas independentemente de serem professores ou não, o que é certo é que em qualquer projeto de mudança, a reação das pessoas, normal, professores, médicos, alunos, é a resistência. Aliás, dizem, enquanto transição digital é um processo, é um projeto de mudança e, portanto, vai haver e vão decorrer muitas resistências, que é no fundo a tal dimensão humana, porque costuma-se dizer, na zona de conforto, enfim, muitas coisas se podem dizer a propósito deste tema. Mas isto é essencial porque só com as pessoas, através das pessoas, é que este projeto e as organizações conseguem mudar. E, portanto, do meu ponto de vista, isto tem que ser pensado também como uma dimensão para ultrapassar os desafios do PAD, que, no meu ponto de vista, tem a ver com uma cultura de gestão mais centralizada em termos de definição de objetivos, de indicadores, de monitorização, de avaliação de impactos e resultados. Como sabem, não há esta prática, esta tradição. O próprio Ministério não o faz, não há números de objetivos para depois podermos avaliar. E, portanto, o PAD tem que ter essa informação para se perceber qual é o seu progresso. Por outro lado, a resistência à mudança, já falámos, mas também o tempo disponível para o fazer e para o acompanhar. Eu sei que, nesta altura, todas as escolas, todas as equipas estão muito pressionadas. Penso que é preciso, relativizar esta importância, não tanta importância, mas a necessidade de fazer um PAD perfeito. Ele não é um instrumento estratégico, é um plano de ação que é em construção. Isto foi muito reforçado pelo António, é um processo em construção e, portanto, é preferível ter coisas muito simples, muito tangíveis, de imediato, no próximo ano, do que juntarem às 500 mil coisas que estão a fazer neste momento, mais esta do PAD que tem que ser perfeito. Só para terminar, no domínio da gestão da mudança, que é um tema que me é caro, no fundo trata-se de como é que eu vou preparar toda a escola, e não só os professores, também os alunos, para os ajudar neste processo. Eles têm de compreender o que é o processo e quais são os benefícios para decidirem fazer parte da mudança. A componente da formação, que tem a ver com o aprender como se faz e, sobretudo, no domínio dos professores, é importante, mas não é suficiente. Não significa que eles vão transformar as práticas. Tem que se encontrar modos e modelos de acompanhamento para ver se são capazes de concretizar essa mudança e de a continuar. Utilizo este modelo de transformação das escolas, passar da disrupção para a transformação, e estes 3 vetores são, do meu ponto de vista, fundamentais. Uma liderança muito forte, e que é a liderança, em primeiro lugar, do diretor, mas também das lideranças intermédias. As pessoas são elas que são os agentes da mudança, têm que se compreender e endereçar qualquer resistência, têm que se perceber o mindset e construir aquilo que se chamam as escolas de growth mindset. Podemos um dia partilhar aqui esta experiência muito interessante que há de escolas de growth mindset, e depois é no fundo um novo modelo de gestão centrado nos objetivos e os resultados. É preciso, portanto, diria, reimaginar a escola com uma visão, olhar para a história digital. O plano de transição digital é um meio que pode seguramente ser um instrumento decisivo para a transformação da escola. António, não sei se me cedi.
Sim, peço desculpa. Perfeito, Adelaide, muito obrigado. Mais uma vez, muito objetivo, muito sintético e muito direto àquilo que é de facto importante, que é aquilo que de facto todos os nossos ouvintes seguramente querem ouvir, portanto querem esclarecer-se sobre determinados assuntos. Eu queria reforçar aqui apenas uma ideia que deixou, que a Selfie não dá todas as receitas, porque pura e simplesmente muitas vezes as instituições não têm sequer essa visão e estratégia para o digital e portanto é extremamente importante haver uma triangulação de dados. Portanto, nós reforçamos isto muitas vezes com os embaixadores digitais. Portanto, esta triangulação deve surgir, obviamente, dos diagnósticos, quer da selfie, quer do check-in, mas também de uma reflexão interna que tem que acontecer dentro da escola. Sem essa reflexão interna, que será, porventura, um instrumento que dará melhores resultados, sem essa reflexão interna ficará muito mais frágil este processo de construção do PAD. Muito obrigado, Adelaide. Vou então agora passar a palavra ao António Osório. O António Osório é professor associado com agregação da Universidade do Minho e é membro do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa do Instituto de Educação e investigador do Centro de Investigação em Educação no Grupo de Investigação em Tecnologias, Multiliteracias e Currículo. Experiência docente na formação inicial e contínua de educadores e professores e experiência de investigação em telemática educacional, além de coordenação de vários projetos de investigação nacionais e internacionais no âmbito da tecnologia educativa ou das tecnologias de informação e da comunicação na educação. Coordenador de ciclos de estudos a nível de mestrado e doutoramento e orientador de diversos projetos de mestrado e doutoramento nessas áreas de especialização. António Osório, será um prazer ouvi-lo durante os próximos 15 minutos. Faça o favor, então, de usar da palavra. Boa tarde a todos. Igualmente agradeço o convite para tomar parte nesta atividade. E o tema que eu tinha sugerido para esta intervenção intitulava-se Desafios e Complexidades do Digital na Educação. E, portanto, os desafios e as complexidades a que eu tentarei referir-me estarão implícitas em torno de 3 tópicos principais que eu vou tentar abordar. Esses 3 tópicos são acerca do digital, portanto, que é o denominador comum que está aqui presente nesta temática. Portanto, acerca do digital, então, eu vou tentar organizar a minha partilha de experiência, algum conhecimento que tenha, em torno de 3 tópicos. O tópico do quê, o tópico do porquê e o tópico do como. E é só isto que eu tentaria partilhar convosco neste fim de tarde. Então, quando nós estamos a falar do digital, nós estamos a falar do quê? Do que é que estamos a falar? Assim, nós podemos dar várias respostas. Eu lembro-me de há quase 30 anos, talvez mais, há mais de 30 anos, quando estava a ajudar a organizar o primeiro encontro nacional do projeto Minerva, ter tido um contacto de um jornalista a perguntar-me qualquer coisa deste género. Doutor, computadores nas escolas? Vocês estão bem? Vocês não estão a fumar assim nada de esquisito? Computadores nas escolas? Portanto, há mais de 30 anos, na altura do projeto Minerva, não se imaginava, a sociedade não imaginava o que eram computadores nas escolas. Para aí há 20 anos, talvez, no tempo do professor Mariano Gago, com o programa Internet na Escola, falava-se de um computador em cada escola. Um computador em cada escola. Hoje, ao falarmos do digital, nós já admitimos, nós já estamos a pensar num computador por aluno. E até o professor António Dias de Figueiredo, que foi até o primeiro coordenador do projeto Minerva, tem escrito muitas vezes que faria todo sentido que se assumisse que o digital pode passar por projetos em que se assume que cada criança tem o seu telemóvel. Portanto, para a elaboração dos projetos, que é ao fim e ao cabo motivo que nos traz aqui para estes projetos, este SPAD, não é?
quando nós falamos de digital, nós de que é que nós estamos a falar? Portanto, nós poderemos estar a falar em assumirmos que estamos a falar de telemóveis, porque esses telemóveis estão no bolso de todos, não é? Praticamente todos têm o seu telemóvel no bolso. E tendo o seu telemóvel no bolso, esse telemóvel está com cada um de nós a toda a hora do dia, não é? Portanto, isto significa, ou pode significar, que a escola não é propriamente o espaço da educação, não é propriamente o edifício da escola. O espaço da escola, hoje em dia, é um espaço que anda à nossa volta, não é? Portanto, a nossa escola é a nossa escola é o supermercado, a nossa escola é a nossa casa, a nossa escola é o nosso escritório, a nossa escola é pode até ser o nosso quarto de dormir, não é? Portanto, a escola hoje em dia é a qualquer hora e é em qualquer lugar. Ao fazermos os projetos, nós estaremos a ter isso em conta. Portanto, é a partilha que eu faço, ou a reflexão que eu faço. Mas, ao falarmos da tecnologia, do digital, a questão que vem a seguir é como é que eu tenho acesso ao digital, não é? E nós podemos dizer, é fácil, todos têm o seu computador, todos têm o seu telemóvel. Mas não é só, é que, juntamente com a tecnologia, o problema do acesso não é apenas ter a máquina, não é? Portanto, o que nós vemos em muitos projetos é que é preciso ter atenção às regras, é preciso ter atenção aos custos, é preciso ter atenção à manutenção das máquinas e à sua boa utilização. Em muitas situações é preciso que haja regulação e orientação política. Portanto, juntamente com a tecnologia, juntamente com a problematização do que é o digital, nós temos que pensar na prenda, não é? Mas também temos que pensar nas pilhas. Isto é uma brincadeira que eu às vezes digo, que é, nós às vezes damos um brinquedo, não é? De prenda de Natal ou de prenda de anos, mas esquecemos-nos das pilhas, não é? É um grande aborrecimento nós darmos uma prenda toda XPTO, não é? Um aparelho eletrónico que se via e apita, e esquecermos de dar as pilhas para pôr a alimentar o brinquedo, não é? Para pôr a funcionar a prenda. Portanto, o pior que podia acontecer aos padres seria nós darmos a tecnologia às escolas e depois não darmos as pilhas que tornam possível a tecnologia funcionar. Portanto, e, claro, bem entendido, ao falarmos aqui em pilhas, nós estamos a falar metaforicamente das condições para a tecnologia funcionar. Portanto, o que é isso do digital? Eu ponho a hipótese de que o digital possam ser os telemóveis que as crianças trazem no bolso. Isso significa regras, isso significa termos atenção aos custos, isso significa ter atenção à regulação, isso significa fornecer as condições para que os telemóveis possam funcionar e ser assumidos como o digital que torna possível a educação. Portanto, este era o primeiro tópico acerca do quê, não é? Quando falamos de digital, estamos a falar do quê? E a minha resposta é, nós podemos estar a falar dos telemóveis que as crianças trazem. Os alunos, os professores, os pais, toda a gente. Depois, o segundo tópico é acerca do porquê. Porquê? Porque isto de nós trazermos tecnologia aqui para cima do problema educativo. Porque é que não deixámos estar tudo como estava antes, não é? Tranquilamente. Quer dizer, ainda hoje nós podemos dizer que não é a tecnologia que ensina, quem ensina são os professores. Portanto, a educação, o processo educativo precisa de quem aprenda, e para que alguém aprenda é necessário que alguém ajude a ensinar. Porquê então complicar isto com tecnologia? Qual é a razão? Qual é o racional disto? É por moda? É porque toda a gente usa? É porque a economia pressiona? Não é? São tudo boas razões. Mas
qual é a essência da razão, não é? Qual é o racional que está por trás da utilização do digital. O digital agora, porque pode ser que aquilo que justifique esta atenção possa ser outra coisa que venha substituir o digital. No caso do digital, é algo que faz com que nós tenhamos acesso, não é? O digital dá-nos a possibilidade de nós termos acesso a quantidades enormes de diversidade e quantidade de tipos de fontes de informação. A utilização do digital dá-nos acesso a um leque muito alargado, muito variado, de novas situações, de novos problemas, de novos temas que podem ser fruto de análise do processo educativo, do conteúdo do processo educativo. O digital faz sentido estar presente na vida educativa, na nossa vida educativa, na vida educativa das famílias, das escolas, dos professores e dos alunos, porque a nossa vivência hoje, todos nós, uns mais, outros menos, nós vivemos on life. Nós vivemos on life e nós vivemos off life. Portanto, nós tanto vivemos num regime dito presencial, e presencial por vezes é físico, outras vezes é virtual, não é? Como vivemos envolvidos e dentro do Facebook, ou de apps, ou de jogos, ou do correio eletrónico. Portanto, a nossa vivência hoje é, quer nós queiramos, quer não, uma vivência que é física, bioquímica, mas também é digital, online, é offline e online, é as duas coisas. E isto constantemente introduz complexidade nas nossas vidas. Portanto, faz todo o sentido que nós tenhamos que aprender a viver com estas novas realidades que nos aparecem e às quais nós não podemos fugir. De alguma maneira faz lembrar o tempo há 500 anos em que os portugueses tiveram necessidade de ir para o mar, não é? E à medida que foram conhecendo o mar, foram construindo os mapas para poderem navegar nesse mar. À medida que foram construindo esses mapas, foram navegando mais para sul, no caso dos descobrimentos portugueses, foram navegando mais para sul. E à medida que foram navegando mais para sul, foram precisando de construir novos instrumentos. Portanto, nós não temos outra alternativa senão navegar estes mares que nos estão a aparecer pela frente, não é? Portanto, a razão de ser, de utilizar o digital, é porque é o nosso oceano, é o nosso mar, é o mar onde nós podemos expandir a nossa procura de compreensão da vida e de aprender a viver neste ambiente em que estamos, neste tempo e neste espaço em que calhou de nós vivermos. E não temos grande alternativa, penso eu. Como é que... Portanto, este é o racional, digamos assim, o racional do porquê, não é? A justificação para nós incluirmos o digital. Há uma boa razão. Portanto, e a razão é que os mundos que se nos abrem são mundos mais largos. O digital oferece-nos esses mundos e nós temos mesmo que os mapear e construir os instrumentos para podermos navegar nesses mares, usando a metáfora dos descobrimentos. E, ao mesmo tempo, temos que ir construindo
há uma imagem que li num texto, no caso até foi a propósito da pandemia, em que alguém diz que nós não tivemos sequer a possibilidade de ligar o interruptor da situação alternativa para passar de um regime dito presencial para um regime dito à distância. Nós tivemos que construir esse próprio interruptor, não é? Portanto, além de ter que ligar o interruptor, antes de o ligar, não é? Nós tivemos que o construir ao mesmo tempo que o estávamos a precisar de ligar, não é? É como que eu fazer um barco em cima da água, não é? Portanto, procurar não me afogar enquanto faço o barco, não é? Portanto, e é muito isso, esse grande desafio, que é muito complexo, de eu construir um avião ao mesmo tempo em que estou a começar a voar, não é? É isso que muitas escolas têm em mãos e é por isso que a tarefa não é assim tão simples quanto isso. Quem pensar que uma escola carrega no botão e sai um par, eu acho que não está a ver bem o problema que tem nas mãos. Como é que isto se faz? Não é? O terceiro tópico. Como é que se faz? Como é que eu faço para conseguir lidar com o digital? Eu tenho uma resposta rápida, não é? E depois posso tentar elaborar um bocadinho, mas o essencial da resposta eu acho que é suficiente para passar a mensagem e até se calhar termino com isso, porque depois ficaria para elaborar um pouco mais, se houver tempo para responder a algumas perguntas que possam ser postas. Então, a resposta que eu tenho para dar à questão do porquê, do como, não é? De como é que se faz, não é? Como é que eu integro o digital, sendo isso uma coisa, como eu tentei justificar, tão importante, tão indispensável. Eu faço isso, não é? Ou devemos fazer isso, eu sugiro que nós façamos isso com duas coisas que ao fim e ao cabo são uma só, não é? É com participação e com projeto. Portanto, a forma de pôr o digital em prática, e eu devo pôr o digital em prática porque isso é indispensável, é incontornável, eu não tenho alternativa. A forma de o fazer é com a participação de todos, e todos é todos, são os responsáveis políticos a qualquer nível, são os professores, são os pais, as famílias, os pais, as mães, os tios, os avós. Eu não digo o cão e o gato, mas também podem contar, porque a ideia é que sejam todos, a participação de todos. Eu não disse os alunos, porque esses são os primeiros, não é? Portanto, a participação dos alunos, e em função muito das necessidades deles e das suas vozes, a participação de todos, e através de metodologias ativas e de projeto. E por projeto não é aquele documento que nós metemos na Câmara Municipal para fazer na nossa casa e que fica lá quietinho e o engenheiro e o construtor da obra não usam. Não é esse projeto que eu estou a falar. É o projeto que nós temos na nossa cabeça, que às vezes até pode não estar formulado, mas que tem que existir. E tem que existir no conjunto colaborativo, com a participação de todos, como eu disse, e que tem que ter objetivos bem definidos, mas mais importante do que bem definidos, bem assumidos, não é? Portanto, eles têm que estar definidos, depois de terem sido bem assumidos, para que todos se possam sentir corresponsáveis na sua consecução. E eu termino por aqui, António, porque ficaria depois alguns outros tópicos que eu tenho para dizer, ficariam para se introduzir na parte que venha a seguir. Muito bem, muito obrigado. António, mais tarde vou voltar a alguns tópicos que aqui deixaste, porque me parece que precisamos de perceber melhor. E, portanto, depois... mas antes disso, eu gostava que tanto a Adelaide como o António, posteriormente, pudessem fazer aqui um pequeno comentário, um breve comentário a este plano de capacitação digital das escolas. Portanto, o que é que vos parece este plano? Fazendo aqui um pequeno enquadramento, tem 3 vetores, portanto, 3 vetores principais. O primeiro de capacitação digital de todos os docentes, portanto, todos os docentes do sistema educativo
nacional, depois um segundo de planos de ação para o desenvolvimento digital, esta construção da estratégia da escola, que nos parece que será agregadora de todas as outras áreas, e depois um final que tem a ver com recursos educativos digitais, e temos neste momento no terreno um projeto piloto de manuais digitais em 20 agrupamentos de escolas, em que estamos a tentar fazer a desmaterialização completa dos manuais, passando-os para digitais, não criando PDFs daquilo que já existe, mas sim serem reais manuais digitais, com materiais interativos, com exploração de diversos suportes, etc., que nos parece também muito interessante. Portanto, o que vos peço quais são as principais oportunidades desta iniciativa e como é que se pode garantir a inovação pedagógica para a integração transversal das tecnologias digitais nas diferentes áreas curriculares. Portanto, não estamos a falar de um domínio específico ou de uma disciplina específica, estamos a falar de uma inovação pedagógica que se pretende em todas as áreas curriculares, de forma transversal e numa lógica de trabalho cada vez mais interdisciplinar. Portanto, será este o caminho, será este o caminho certo a seguir? Comece pela Adelaide, por favor. Muito obrigada. Isto é uma pergunta, como é que dizem, que é para 1 milhão, não é para 2 milhões? Se soubéssemos, já não fazíamos mais nada, dávamos aqui a receita e pronto, e dizíamos adeus a todos. Tomem lá a receita. Eu penso que os ingredientes para esta transição e para esta transformação, como se diz, estão lá todos ou quase todos. Há, de facto, a tecnologia naquilo que é o acesso à tecnologia, aos recursos e às infraestruturas, está a conectividade, está a formação, está um plano para dar a cola. Tenho algumas dúvidas quanto aos recursos digitais, não sei, e é uma opinião muito pessoal, se nesta altura faz sentido este investimento massivo, se ao mesmo tempo estamos a dizer que queremos que os alunos sejam eles próprios criadores. Já não estou a falar nos professores, porque esses não têm que ser no fundo dinamizadores, mas eu penso que este modelo de toma um recurso para aprender talvez não tenha que existir. Porque, agora, o que nós temos que perceber é qual é a cola. A cola para isto tudo. Será que o PAD é apenas a cola desta dimensão? Ou a cola começa a montante pela tal criação de uma disrupção sobre o modelo que a escola tem, sobre esta reflexão que a escola está a ter? É porque criar um PAD para um modelo e para um cenário que a escola tem neste momento, não sei se me parece ser uma boa solução. Por isso é que, apesar de poder ser assim muito ambicioso, é um momento certo para se, como se costuma dizer, desconstruir. Sem medos. Nós temos que estar a construir um PAD, não para resolver o presente ou o passado, mas é para um cenário completamente diferente, mais para a frente. E só para terminar, e para isso acho que falta aqui uma dimensão que não tem a ver com capacitação, mas tem a ver com cultura digital das escolas. E cultura digital é não falar do produto, é não dizer que o digital chama-se Zoom ou Teams ou Google Meet ou um Kahoot ou outra coisa qualquer. A cultura digital começa já por antecipar as questões da inteligência artificial, as questões da realidade híbrida ou virtual ou expandida. Há muita coisa que nessa matéria não está a ser feito e estamos a pretender que haja uma transformação digital com um nível de conhecimento que ainda está muito ao nível de pequeninas coisas que já se faziam há alguns anos atrás. E é essa para já o meu contributo. Muito bem, eu não resisto a tentarmos não definir um conceito, porque isto não tem definição de cultura digital, mas será que esta cultura tem que ver também com a maturidade digital da própria escola? Ou seja, será que temos aqui uma agregação de conceitos que poderá ser interessante para um caminho que se queira percorrer no futuro? Será? Adelaide? É isso mesmo, a cultura digital faz parte dessa maturidade, dessa história, por isso é que no PAD há lá uma área que se chama a história digital da escola, e essa para olhar para as dificuldades, os projetos que fez, aquilo que conseguiu, é o caminho que cada escola tem, que é nem bom nem mau, é o seu caminho.
Uns já estão mais acelerados, outros menos. Mas o que é importante é perceberem o que é que têm que fazer, o que é que têm que aprender coletivamente para poder ter essa maturidade digital, se quiser, como conceito. Obrigada. Obrigado, Adelaide. Volto ao António Osório com a mesma questão. Quais são as oportunidades e os constrangimentos e as fragilidades, ao fim e ao cabo também, deste plano de capacitação digital das escolas para si? Eu não sei responder a isso assim tão sistematizado. Eu diria que um plano, não é, deste género tem as suas consequências, não é? O seu sucesso, digamos assim, é tanto mais possível quanto mais for, e até pego pela questão pela questão anterior, quanto ele reflita, não é? E possa tirar partido da maturidade, e agora atenção aqui, da maturidade educacional e não necessariamente digital dos professores e da escola. Ou seja, havendo maturidade educacional, vai poder haver maturidade digital, porque o que comanda não é o digital. O que comanda isto, o que tem que comandar um plano deste género, é a maturidade educacional, não é? Quer dizer, o que está aqui, o nosso negócio, não é? O nosso core, a nossa preocupação, o nosso foco tem que ser a educação, não é? Boa educação, e usando a metáfora do Fernando Santos no futebol, não é? Bonita educação, não é? Se pudesse ser boa e bonita, melhor, não é? Mas é educação. O negócio é a educação, o negócio não é o digital, não é? Portanto, quanto mais maturidade educacional este plano puder incorporar, puder expressar, melhor digital nós vamos ter, porque o digital andará comandado, não é? Ele tem que estar comandado pela maturidade educacional. Os três aspectos que o António referiu, a formação dos professores, a definição do plano e os recursos digitais, se estiverem subordinados a isto, podem nos levar ao sucesso. E ao nível da formação, o primeiro tópico, aquilo que eu acho que é relevante dizer aqui, é as escolas e os professores assumirem. Os professores têm muito a aprender, todos temos muito a aprender. Eu acho que o primeiro aspecto que ao nível da formação é preciso ter em conta é que nós já sabemos muito e que temos muita formação e que um plano deve tirar partido da muita formação que nós temos. Usando outra vez a pandemia, na pandemia, se não fosse a formação que nós temos, não é? Que andamos aí a fazer ao longo de anos e anos, se não fosse essa formação, eu não sei o que seria, não é? Da educação e das nossas vidas todas. Foi porque havia muita formação que nós conseguimos responder, nem sempre da melhor maneira, nem sempre no tempo certo, mas nós conseguimos responder. Nós, sociedade, nós, professores, nós, escolas, nós conseguimos responder. Porquê? Porque somos altamente formados. Quanto mais um plano terá partido da grande quantidade de formação que existe, que às vezes não está totalmente aproveitada, afogam os professores em burocracia e isso está errado, tem que ser mudado, não é? Deixam os professores envelhecer e não os substituem, não rejuvenescem a classe docente. Toda a gente sabe que isso está errado, isso tem que ser resolvido, mas se tirarmos partido do potencial que nós temos, o plano pode ter sucesso. O plano tem que ser participado, não pode ser uma coisa imposta pelo Ministério e controlada pelo Ministério, nem pelos diretores. Tem que ser uma coisa democrática, tem que ser uma coisa assumida, construída colaborativamente e com a participação de todos. E quanto aos recursos digitais, eles fazem falta, desde que nós não tenhamos agora que aprender só com os recursos digitais que as editoras e o Ministério nos vai deixar usar. Tem que ser com esses recursos, sim senhora, esses recursos fazem falta, muito bem, venham eles, mas tem que ser com museus, com os museus que já havia nas escolas, tem que ser com os laboratórios, os que existiam na escola e aqueles que a gente possa criar, tem que ser com oficinas, os que já existiam e aqueles que nós podemos criar, tem que ser com clubes e tem que ser com repositórios de trabalhos de professores e de trabalhos de alunos. Esses é que são os recursos digitais e os manuais que interessa e que são educativos. São aqueles que são construídos pelos alunos e pelos professores. Normalmente os alunos, os que são feitos pelos alunos com a colaboração dos professores. Portanto, maturidade educacional, sim senhor, acho que sim.
Muito bem, António. Sim, de facto, eu concordo que temos, se me é permitida dar também a opinião, temos de diversificar estratégias, obviamente, portanto, não será apenas um recurso que será o recurso ideal, portanto, a metodologia adotada pelo professor será sempre aquilo que define, obviamente, o melhor recurso e a melhor forma de chegar até aos alunos, que ao fim e ao cabo é aquilo que é o propósito final, que é a aprendizagem dos próprios alunos. Antes de ir às questões que estão no bate-papo, temos já algumas questões pertinentes que vale a pena reforçar. Queria apenas relembrar aqui que nos 86 CEFAIs que já iniciaram esta formação PAD, em sua larga maioria temos líderes a participar nessa mesma formação, ou seja, os diretores de escola decidiram envolver-se também neste processo, integrando as equipas de desenvolvimento digital e com isso tornando este processo de apropriação mais simples das próprias comunidades. Sabemos que a liderança, quando se envolve, obviamente que o processo é muito mais consequente nas próprias escolas e nessa medida eu gostaria de perceber e qual é a vossa sensibilidade e opinião acerca de o que se ganha por juntar diferentes equipas, ao fim e ao cabo que é isso que também está a acontecer nos cursos que estão a ser ministrados e oficinas. Até que ponto é que juntar diferentes equipas de diferentes escolas num ambiente formativo é positivo e de que forma é que, apesar de ainda haver um curto período de implementação deste SPAD, o que considera vir a ser fulcral trabalhar no início do próximo ano, ou seja, o que é que não pode faltar no início do próximo ano. Relembro que temos um calendário partilhado com todos os CEFAI, mas é um calendário obviamente ajustável aos seus próprios contextos. A pior coisa que podia acontecer era termos escolas a fazerem PADs porque existe um calendário para o fazer. Portanto, o que nós queremos é que o ritmo da escola seja o seu próprio ritmo, o contexto define esse mesmo ritmo e, portanto, pensamos que será extremamente importante que os diretores entendam isto muito bem e para que consigam construir, então, planos consistentes. Adelaide, o que é que lhe parece? O que é que não pode faltar no próximo ano? Expectavelmente, que será o ano de início de implementação deste SPAD. Ora bem, eu diria que, em primeiro lugar, neste momento de construção do PAD, é essencial um pragmatismo muito claro. Eu sinto que também os senhores diretores e as suas equipas são de uma enorme exigência consigo próprios, às vezes são muito perfeccionistas e, portanto, estão à espera que o PAD seja um documento de muitas páginas, com muito trabalho por detrás, um trabalho esgotante e que depois não seja operacional. E, portanto, a primeira coisa que eu diria que é mais importante é que, nesta altura, haja tempo para identificar as prioridades, e as prioridades resultam de um olhar para o projeto educativo, daquilo que são as fragilidades identificadas na selfie e no check-in, e daquilo que a própria comunidade, e é aí que eu penso que é fundamental, reflita como são os 3, 4 objetivos essenciais que a escola quer atingir e que, com a ajuda do digital, o pode atingir mais facilmente. E, portanto, esta simplicidade, penso que pode retirar muita carga de pressão que neste momento as escolas têm. Eu não sei se todos os senhores diretores de centros de formação estão a passar esta informação. De facto, o risco que se está a correr neste momento é que as escolas querem entregar um qualquer PAD. Está feito. E isto não pode ser, não faz sentido, ninguém leva uma medalha, nem os centros de formação, nem os embaixadores digitais, nem as escolas. E, portanto, este pragmatismo é fundamental. E este pragmatismo deve abarcar, do meu ponto de vista, as 3 áreas do PAD. Eu penso que uma das áreas mais sensíveis é, de facto, a infraestrutura tecnológica. E as escolas têm que antecipar uma qualquer ação, ou por via da parceria, ou por via de parcerias conjuntas com as câmaras, com contratualização, eu não sei. O facto de pormos várias escolas a trabalhar em conjunto é, no fundo, promover aquilo que o Ministério fala das redes de partilha. Só lhes faz bem, só nos faz bem a todos conhecer realidades diferentes e beber da experiência dos outros. Eu penso que essa estratégia é muito positiva, espero que esteja de facto a beneficiar todas as equipas pela interação que estão a ter entre si.
Obrigado, Adelaide. António? Eu já respondi um bocadinho, implicitamente, já respondi essa pergunta quando falei do projeto da casa que se entrega na Câmara e que não corresponde à casa, não é? Portanto, um projeto que se entrega na Câmara para pagar a taxa, não é? E que sirva só para constar na burocracia, não serve, não é? Quer dizer, não é disso que estamos aqui à procura. Embora seja o que muitas vezes se faz. Eu lembro-me daqui, há 15 anos, houve aí um projeto de desenvolvimento, não me recordo quando é que foi, mas a escola tinha que fazer um plano TIC, não é? Eu calhou de ter a responsabilidade ou a tarefa de analisar projetos desses, planos TIC desses, para dar, não sei se era para avaliar, já não me lembro se era para avaliar, se era para ajudar a melhorar, e aquilo era claro como água. Eram cópias uns dos outros, não é? Portanto, cheiros do Word iguaizinhos de escola para escola, porque eram feitos para cumprir calendário, não é? Ora, se for um plano para cumprir calendário, para entrar nos registros da Câmara, entre aspas, não é? Isso não serve. Eu até admitiria que numa escola houvesse vários PAD, não é? Eu bem sei, eu compreendo a dificuldade dos responsáveis e conto isto com uma história, de certeza que o diretor envolvido nesta história não está a assistir, mas eu, numa avaliação externa de uma escola, numa visita a uma sala de aula, há uma aluna de 3º ano de escolaridade que me diz assim: olha, já viste o meu smartwatch? E mostrou-me um smartwatch que tinha no pulso. E eu disse para o diretor, chamei o diretor de lá e disse-lhe assim: olha, está a ver, aqui tecnologia clandestina, esta não está prevista no regulamento da escola. Resposta do diretor, e eu não estou a gozar com ele. Eu compreendo perfeitamente porque é que ele viu a vida dele andar para trás. Porque ele disse, na minha frente, as palavras foram estas: ai meu Deus, lá vou eu ter que mudar outra vez o regulamento da escola. Eu percebo perfeitamente que ele estava a ver que 3 meses ou 3 anos de trabalho para conseguir fazer aprovar o regulamento da escola iam ter que ser refeitos por causa agora de um smartwatch clandestino que estava na escola. Ora, nós queremos smartwatches clandestinos nas salas de aula e na relação educativa, não é? E, portanto, os planos podem até ter que prever coisas que nós não sabemos que existem. E isto não é muito compatível com a burocracia, não é? Portanto, é evidente que para se conseguir isto que eu estou a dizer, tem que haver a possibilidade de os projetos irem sendo feitos e serem alterados da mesma maneira que os portugueses foram construindo os mapas há 500 anos, não é? Dizem que o conde mandava as barcaças à costa da África saber que distância é que ia da Foz ao monte não sei das quantas, não é? Portanto, essa maleabilidade, essa flexibilidade na construção dos planos tem que ser. E essa espionagem de umas escolas sobre as outras tem que ser acarinhada, não é? Portanto, essa interação das escolas a partilharem soluções, isso tem que ser acarinhado, não é? Portanto, vamos ter espiões nas escolas, vamos dar formação de espionagem aos professores, para eles copiarem as boas experiências uns dos outros e saberem para onde é que não devem ir. Vamos a isso. Obrigado, António. Não precisamos de criar espionagem, porque é a intenção de partilhar as experiências, as boas experiências, que são muitas, que vão acontecendo um pouco por todo o país. E vou pegar exatamente numa palavra que utilizou para ir também ao encontro daquilo que vai sendo um pouco o chat deste evento, e fala-se muito nessa parte da desburocratização das escolas. Eu relembro que exatamente uma das dimensões do PAD é exatamente a dimensão organizacional, e pergunto à doutora Adelaide até que ponto é que nesta dimensão organizacional deve prever-se este tipo de ações de desburocratização, peço desculpa, e que estratégias é que poderão ser utilizadas. Portanto, penso que poderão ser utilizadas diversas estratégias, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigada. Eu acho que é fundamental. O desenho do PAD, naquilo que é a dimensão organizacional, não inclui esta área específica, que eu acho que é uma área que vai permitir, se for utilizada e explorada, vai permitir soltar os professores e libertar os professores para as tarefas nas quais eles, de facto, são essenciais, que é apoiar os seus alunos e promover aprendizagens.
Toda a gente diz que há uma carga burocrática. Se me permite a ironia, é também possível, ou faria sentido que o próprio Ministério tivesse um plano de ação de desenvolvimento digital com uma dimensão específica de simplificação, porque uma das coisas que as escolas se queixam, como sabe, é a necessidade de utilizarem plataformas diversas em diversos momentos para dar a mesma informação a instituições, organismos. E, portanto, acho que este sentido de gestão que as equipas diretivas e que, por exemplo, as secretarias, ninguém fala nas secretarias, eu acho que as secretarias são uma área, são um parceiro do PAD para a dimensão organizacional, que com sentido crítico podem analisar circuitos administrativos que apesar, como diz a professora Osório, que chatice, eu vou ter que mudar um documento, mas esse trabalho é absolutamente necessário para libertar a escola, eu diria, de gordura, são camadas de gordura e de ineficiência que se há coisa que a digital pode trazer, é esse nível, são dashboards, são informação que é tratada e simplificada e que poupa horas de trabalho a toda a gente. Essa área, como António, não está na dimensão do organizacional, a Selfie na sua estrutura não tem, mas acho que esse é claramente um investimento grande para que tudo o resto possa funcionar, porque condiciona o funcionamento do pedagógico pela via do organizacional. Mantenho-me então com a Adelaide para endereçar mais duas questões que são específicas para si, que estão aqui no chat também, que tem que ver também com aquilo que já falou ainda há pouco, com novos modelos de liderança. Portanto, que tipo de modelos é que são estes que falou e que se pode aprofundar um bocadinho mais sobre isso, e também algumas estratégias de comunicação, gestão de recursos humanos e práticas de avaliação no contexto do PAD. Portanto, penso que tocou levemente em todas estas dimensões, seria oportuno tentar aprofundar aqui um pouco mais. Em termos de modelos de liderança, e se calhar preferia falar no tal modelo de transformação da escola, o que reconhece é que a liderança, eu não estou a falar em termos dos modelos habituais, de liderança democrática, liderança contingencial, o que interessa é que há aqui dimensões que, do ponto de vista do exercício de liderança das escolas, do meu ponto de vista, devem mudar. E porquê? A liderança na escolar é uma liderança particularmente difícil. Não é uma liderança, está no oposto à liderança castrense, não é? Em que o que se diz para fazer, faz-se. Nas escolas, o que se diz para fazer, às vezes não se faz. E por isso, um líder da escola, e o líder é o diretor e a sua liderança intermédia, há três dimensões que têm que trabalhar. O cuidar das pessoas, o bem-estar dos professores, tal como o bem-estar dos alunos, são duas dimensões essenciais para que a escola viva melhor, para que os alunos possam aprender melhor. A dimensão emocional e de bem-estar emocional é uma dimensão fundamental. E, portanto, os diretores habitualmente não exploram esta dimensão, que pode ser trabalhada de forma sistemática e organizada, não é vamos tomar um café. Há medidas de cuidar e ter atenção e reconhecer os professores que são fundamentais. Outra dimensão é o desenvolvimento profissional dos professores. Um líder cuida e promove o desenvolvimento das pessoas com ele trabalham. E o diretor, no contexto da escola, até agora tem muito pouco espaço para o fazer. Estamos a dar um passo no sentido da dimensão organizacional do desenvolvimento contínuo dos professores, nesta dimensão específica, ou seja, eu acho que os senhores diretores deste centro de formação têm acesso aos resultados da Selfie dos seus professores para os poder ajudar a desenvolverem-se profissionalmente. E, portanto, a dimensão do cuidar, a dimensão da delegação para fazer crescer as pessoas. Normalmente o diretor tem dificuldade em processos de delegação. São instrumentos vários que se podem utilizar para tornar uma liderança, eu diria, mais viva, mais comprometida dos senhores diretores.
isto não se pode responder, António, e eu não sei a quem perguntou, teve a simpatia ou a casca de banana, porque isto não se diz em 2 minutos, mas de facto reconhece que a liderança é aquilo que faz a escola andar mais depressa ou andar mais devagar. É uma enzima para o sucesso. E era mais alguma coisa? Não. Falaram também um bocadinho acerca de comunicação, estratégias de comunicação, como é que esta comunicação pode ser eficaz, como é que se estabelece essa relação e apropriação com as comunidades educativas. Não sei se tem alguma coisa no plano de comunicação do PAD, existem um mapa que fala em plano de comunicação e que fala numa mensagem central, e a mensagem central é no fundo aquilo que é a imagem de marca de que a escola, eu recomendo sempre que as escolas encontrem uma palavra, 2 palavras-chave para conquistar as pessoas e perceber que têm públicos diferentes. Há tendência em criar estratégias de comunicação únicas, e as estratégias de comunicação únicas não funcionam. Tipicamente, como é que eu vou comunicar com os alunos, como é que eu vou comunicar com os pais, como é que eu vou comunicar com os professores. A outra dimensão importante é que comunicar é também ouvir. E normalmente as escolas esquecem-se desta dimensão. Portanto, acham que publicam coisas nos sites, acham que fazem uns folhetos e é suficiente. Não é. Quando se tem um compromisso com a comunicação é para sempre. As pessoas têm que ser, digamos, alimentadas e, portanto, mensagem-chave para públicos-chave. Ouvir para autorregulação em termos do própria execução do projeto. E mensagens fortes, penso que são ali 3 áreas essenciais para desenvolver um plano de comunicação para o PAD. Muito bem, António. Vou voltar a si para lhe perguntar até de que forma é que este envolvimento por parte das comunidades poderá ser importante para essa mesma apropriação do PAD, ou seja, será uma estratégia eficaz termos então esses níveis de envolvimento ou seria melhor alguém muito especialista refletir em torno destas questões e depois então fazer um plano de comunicação eficaz? O que é que lhe parece? Comunidade, estamos a falar da comunidade envolvente da escola, é isso? Toda a comunidade educativa. Sim. Portanto, já que pega nesse assunto, António, deixa-me dizer-lhe que uma das áreas que nós também recomendamos é exatamente a abertura da escola, quer seja a empresas, quer seja a instituições, quer seja, enfim, a tudo aquilo que a circunda e que pode trazer, obviamente, valor acrescentado, não só para a escola, mas também para essas próprias entidades. Nós não podemos ser ingênuos que a escola será, obviamente, sempre um motor de desenvolvimento local. Portanto, quer queiramos, quer não, é muito importante que se estabeleçam essas relações. Como se costuma dizer nestas situações, ainda bem que me faz essa pergunta, não é? Porque se não fizesse, eu ia dar a resposta. Ou seja, eu ia protestar por não ter tido a pergunta da burocracia. Porque à pergunta da burocracia eu ia responder com uma não resposta à questão da burocracia, dizendo o seguinte, e respondo agora à pergunta da burocracia e à pergunta da comunidade. Eu sou favorável a um sistema em que as vedações das escolas sejam eliminadas. Não é? E eu já tive um presidente de Câmara a dizer-me, o senhor mas é maluco. Não é? Eu sei que eu sou maluco ao propor que se removam as vedações das escolas. O problema é que eu acho que as vedações das escolas, esse é que é o problema, não é? E eu acho que não preciso de ir ao psiquiatra para ele me tratar. Eu acho que as vedações das escolas deviam ser eliminadas. Porque as escolas estão no meio de uma comunidade. E se a comunidade valorizar a sua escola, vai defender a sua escola, não precisa de lá de vedações para nada. Portanto, isto dá a resposta. E porquê? Porquê é que é preciso acabar com as vedações das escolas? Não é para que a comunidade tome conta da escola, não é isso. É porque a escola é uma emanação da comunidade. A escola está ao serviço dos membros da comunidade, não é? Portanto, a escola tem que acolher, não é, as necessidades da comunidade. E, portanto, esta coisa tem que ser ecológica, não é? Isto tem que funcionar de maneira articulada. E porquê? Mas porquê? É que
a escola, eu comungo, portanto, há uma pessoa que disse isto há pouco tempo e poucos dizem isto em tão poucas palavras tão bem. Mitchell Resnick, que é um discípulo de Seymour Papert, diz ele, a escola, para que é que serve? Serve para pensar criativamente, para ensinar, aprender, ajudar a aprender a pensar criativamente, para raciocinar sistematicamente e para trabalhar colaborativamente. É para isto que serve a escola, não é para isto que serve a educação. E a comunidade tem que estar envolvida nisto, porque isto é o que a comunidade precisa dos seus cidadãos criativos, com pensamento racional, não é? Organizado, e capacidade de trabalhar para o bem de todos e da comunidade, não é? Colaborativamente. É só isto. Portanto, é muito simples, não é? Não tem nada de complicado. É só isto. Eu reforço também com a ideia do Edgar Morin que a escola é um microcosmos social, não é? Portanto, valerá a pena que a comunidade faça parte, obviamente, desse espaço. Estamos muito perto do final, portanto, nós tínhamos agendado até às 19h30, faltarão 5 minutos. Eu vou pedir ao António Osório para dizer agora aquilo que faltou dizer. Portanto, o que é que lhe parece que podemos acrescentar no final desta conversa? Eu vou aguçar o apetite de alguém que um dia me queira perguntar essa história, que é a minha história das 3 chaves. No meu doutoramento, a certa altura, eu precisava de ter acesso a um computador para treinar, não é? A minha especialidade é telemática educativa no doutoramento, e eu precisava de acesso a um computador que tinha o sistema de videoconferência. Esse computador estava num gabinete fechado, e a Universidade de Exeter deu umas 3 chaves que eram necessárias para lá chegar. Portanto, eles tinham total confiança em mim para eu chegar a esse computador quando eu quisesse. O problema é que nem com essas 3 chaves eu lá conseguia chegar sempre que eu queria. E, portanto, não chega a confiança, não chegam as chaves, nem é suficiente apenas a tecnologia. A forma, não é? O objetivo final, que era este objetivo final que eu tinha, não é? Portanto, a necessidade que eu tinha de chegar ao computador para treinar as coisas que eu andava a treinar e estudar as coisas que eu andava a estudar, não chegou a tecnologia, não chegou a porta de acesso à tecnologia e não chegou a confiança. As 3 coisas juntas não chegaram. Eu um dia posso contar a história das 3 chaves para explicar como é que nem com 3 chaves, que eram todas as chaves que era necessário, portanto, era mais uma questão organizacional, não é? Que não foi possível ser resolvida durante muitos meses, não é? E acho que depois vim embora sem o assunto ficar resolvido. Isto também acontece nas escolas. A gente também não pode pensar que chega ao céu na Terra. O céu é só depois, não é? Portanto, o sucesso, não é? A felicidade suprema talvez não seja na escola. Também temos que aprender a viver com essa frustração de não chegarmos à perfeição, não é? Portanto, também é preciso aprender isso na escola, não é? Muito bem, Adelaide. Eu dirigia, se quiser, uma mensagem para todos que nos estão a ouvir, professores, membros das equipas digitais, não sabemos quem são, mas o que é importante do ponto de vista é que estamos neste momento todos a viver um momento único de transformação. E a sentir que fazemos parte dele é algo que eu acho que nos deve mobilizar a todos, apesar do cansaço, apesar às vezes da motivação, mas acho que aquilo que cada um de nós, que de forma mais direta ou indireta faz parte deste processo que estamos a viver, é sentir que estamos de facto a fazer coisas com sentido, não já para agora, mas para um amanhã que estamos a imaginar e que estamos a construir. Portanto, eu desejo que este trabalho, esta jornada que estão a ter, seja entusiasmante, seja divertida, que reforcem laços entre vós, entre as escolas, porque decididamente temos que mudar. Este PAD é uma oportunidade para mudarmos muito mais coisas. Eu diria
aproveitem a oportunidade do PAD, que faz parte da transição digital, para sermos capazes de transformar muito mais do que isso e de pensar muito mais do que isso. Isto é uma coisa única que nem todos têm o privilégio de conseguir e de viver este momento e, portanto, vamos vivê-lo com satisfação e com orgulho. Muito bom e votos de muito bom trabalho para todos. Muito obrigado, Adelaide. Já disse muitas das palavras que eu ia deixar agora nesta fase final, que era obviamente uma palavra de motivação, uma palavra de apreço e obviamente uma palavra também de reconhecimento pelo trabalho que está a ser desenvolvido nas nossas escolas. Portanto, é um grande orgulho para mim poder fazer parte deste processo também e uma grande responsabilidade. Sentimos todos muito isso na Direção-Geral da Educação, sentimos muito essa responsabilidade e queremos muito estar ao lado de todos. Portanto, nós queremos mesmo que as escolas sintam que podem contar connosco, que nós estamos aqui para sempre que precisarem. Para isso, continuaremos a ter embaixadores digitais, portanto, nas escolas, continuaremos a ter este elo de ligação, este suporte que é fundamental, e sem eles seria muito mais complexo nós termos planos consistentes e, portanto, também uma palavra de reconhecimento para eles, para embaixadores digitais, têm feito e construindo uma comunidade absolutamente excepcional. Tem sido muito bom trabalhar convosco nessa comunidade e, obviamente, uma palavra também para os diretores de centros de formação que têm conseguido mobilizar as escolas também neste sentido. E, portanto, tem sido absolutamente excepcional aquilo que vocês têm feito, o vosso trabalho, a vossa, obviamente também, o vosso pragmatismo e até a vossa resiliência, que é uma palavra da moda, portanto vou utilizá-la também. Obviamente que todos nós temos um propósito, que é a aprendizagem dos nossos alunos e a transformação um pouco daquilo que é a sociedade. Portanto, nós sabemos que a sociedade é cada vez mais digital e a escola terá sempre a obrigação de preparar os cidadãos para terem uma convivência saudável, obviamente, nestas sociedades que nós vivemos hoje, não no futuro, mas hoje já. E, portanto, é nesta obrigação quase moral e ética que nós nos situamos e temos que, obviamente, dar aqui uma resposta eficaz para todos. Um agradecimento particular aos mais de 17 mil docentes que também já participaram em formação, que já perceberam claramente que têm que dar um passo em frente e conseguirão seguramente proporcionar melhores aprendizagens para os seus alunos. Portanto, contem connosco, estamos cá para vos apoiar em tudo aquilo que necessitarem e passo então a palavra ao João Carlos Sousa, agradecendo mais uma vez o convite para estar aqui. Tinha aqui escrito reagradecer, porque de facto cada sessão é uma sessão sempre muito especial e vocês hoje estiveram maravilhosamente bem. Eu gostei muito da vossa linguagem, gostei dessa linguagem metafórica muito expressiva do professor António Osório, da doutora Adelaide. Penso que alguém dizia há bocado que diz coisas muito importantes, muito pertinentes e de uma forma muito simples. Portanto, isto é de alguém que mexe na massa, que conhece. Depois o nosso moderador é excepcional, também já está habituado, não sei se vai ficar por aqui, mas modera isto principescamente, é maravilha. Eu, de facto, acho que fica aqui a ideia que os PADs devem ter aquele registro que o professor falava, de nos pôr a pensar criativamente, a raciocinar sistematicamente e a trabalhar colaborativamente. E registrei, penso que é interessante, e de facto a escola é o tal microcosmo social, e a escola é um local, e que esse local de trabalho, de pensamento, é também local para, perdoem-me, um local de pensamento. Muito obrigado a todos e até ao dia 21. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado.